Tem um flamenguista correndo ali no canto. Dá um sorriso aí, gente, com máscara mesmo, a gente vê os olhos rindo. Quantos amam o Espírito Santo? Quantos podem levantar as suas mãos e honrar a pessoa do Espírito Santo? A gente pode pregar, mas só Ele faz a obra. A gente pode falar, mas só Ele destrona todo engano na mente, todo sofisma estabelecido. Ele é aquele que muda, é Ele que completa, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que está aqui, é Ele que te trouxe aqui, é Ele que muda os teus dias, é Ele que vai te ajudar todos os dias, Ele vai te fortalecer, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer todos os dias, Ele não deixará que você fique prostrado, Ele te ajudará e se levantará todas as manhãs para que você entenda que há um Salvador, um Libertador, um Deus soberano sobre nossa vida, que todos os dias nos ajudará. Amém? Amém? É uma alegria estar aqui. Eu deixei a barba crescer porque eu fiquei com inveja do meu sobrinho. Entendendo? Então, para pregar agora tem que ter barba. É uma alegria estar ministrando. Um apóstolo teve que fazer uma mini cirurgia na boca, né, no dente, e pediu para eu estar ministrando para vocês nessa manhã. E eu falo para vocês, e a gente vai falar sobre propósito nesta manhã. Como eu amo é estar debaixo do propósito de Deus. É nenhum peso para mim pregar a palavra. Nunca foi um sacrifício estudar a Bíblia e ler a palavra para mim. Porque eu entendo que ela tem o poder de mudar a vida das pessoas. Ela mudou a minha vida e ela muda a vida das pessoas. A palavra ela tem o poder de mudar destino. A graça do Senhor se manifestou, a verdade veio para destruir o engano e as cadeias que aprisionam as pessoas. A igreja tem uma missão tremenda, e a gente tem falado sobre esta missão. A igreja ela não vive para si só, ela vive para que o céu se estabeleça na terra. O propósito de Deus é trazer a mensagem dos céus à terra. O propósito dos céus é trazer o seu reino e expandir na terra. E o reino dos céus, ele é abençoador, ele é aquele que vai trazer o melhor da sua vida para fora. Ele quer trazer o melhor da nossa vida para fora. A palavra, ela tem o poder disso, de trazer o melhor da nossa vida nos dias de hoje. Por isso eu amo a palavra, porque ela muda o destino. Quantas pessoas nós vemos, queridos, que foram destruídos pelo dia a dia, pelas dificuldades que a vida lhe impõe, mas nós vemos a manifestação e a obra da cruz, restaurando propósito, trazendo planos que a sua mente não podia alcançar, mas os planos dele são mais altos do que os nossos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. Os desígnios dele estão às vezes além da nossa visão, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a levar a entender que você é um projeto de Deus abençoador nesse tempo. O texto que não tem Isaías 55:8 é o texto que a gente acabou de mencionar. Vai, João. Ou eu preciso aqui. Foi? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. A importância de estabelecermos coisas sobre a nossa vida que restaure a nossa identidade em Deus.
Há um propósito nos céus de nos tornarmos, né? De tornar cada um de nós um adorador do Senhor. Quando Ele procura verdadeiros adoradores, Ele está querendo restaurar desde o princípio a intimidade com o homem. E os planos deles, o plano dele é maior do que os nossos. O que é um propósito, queridos? Propósito é a razão pela qual você existe. O propósito é a razão pela qual você foi criado. O propósito é a intenção original do fabricante, é aquilo que você foi criado. Esse microfone, ele que foi criado com um propósito. Foi criado com um propósito. Ele está cumprindo o propósito dele. Ele foi criado com um propósito. Mas eu preciso crer e apegar para usar. Então, queridos, eu e você fomos criados com um propósito. Qual a estratégia maligna? Anular o propósito, roubar o propósito da sua vida, destruir a nossa identidade em Deus. Nos tornar pessoas indiferentes às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então, queridos, eu e você fomos criados com um propósito. Quantos podem glorificar a Deus? Agradeça ao Senhor, levante as tuas mãos e glorifica. Há um propósito sobre a sua vida, há uma intenção dos céus sobre você. Está falando nessa manhã, eu não perdi a visão do propósito para a sua vida, filhos. Eu não deixei, eu não abandonei, não abandone, não. Eu tenho um chamado, eu estabeleci a sua vida. Há talentos em você, há dons sobre a sua vida, há coisas lindas dentro de você que eu continuarei a usar e eu não abro mão delas. Você é o instrumento para esse tempo. Nós precisamos valorizar o propósito. Talentos que estão sobre nós. Sem a visão de propósito, nós não encontramos significado para a nossa existência. Sem a revelação do propósito, nós não encontramos significados para a nossa existência, queridos. A maior coisa, o maior prejuízo que a pessoa pode viver é viver uma vida sem propósito. Eu e você precisamos entender isso. Na sua existência há um propósito, e viver realmente sem isso vai anular muito o significado da sua existência. Deus nos criou com um significado e Ele nos trouxe vida. Uma das coisas que nós temos falado é que escutamos algumas pessoas falando e alguns autores falando que a maior dificuldade é viver. A maior dificuldade das pessoas é viver. Porque na maioria das vezes elas existem e elas não vivem. Quando a obra da cruz se manifestou, quando a obra restauradora, Ele vem restaurar esse significado da vossa existência, da minha existência, da nossa existência, para trazer significado aos meus dias. Toda pessoa que deslumbra o propósito, ela começa a criar significado nos seus dias. Ela não acorda sem entender que há coisas sublimes sobre ela. Ela, quando levanta, ela entende que há significado. Ela não entra em depressão, ela não mergulha nas suas dores. Ela é restaurada na sua mente e ela consegue compreender que há coisas boas, que ela pode ser bênção. A gente ganha significado, queridos. A maior obra do cristianismo é livrar cada um de nós do egoísmo. E as pessoas, elas não ganham significado para a sua existência. Eclesiastes 2. Não vou ler tudo, eu vou só mencionar. É muita coisa.
Salomão, no capítulo 2, só vou ler o início para depois você ler em casa. Ele fala: eu disse a mim mesmo, vamos experimentar a alegria, aproveite a vida ao máximo, mas acabei descobrindo que isso também era inútil. Eu li numa linguagem, da Bíblia Viva. O que Salomão, ele foi considerado o homem mais sábio. Ele fez uma incursão pela vida e ele não se poupou a nada. Ele não se poupou a nada. Ele foi um grande empreendedor. Ele foi um grande investidor. Ele mergulhou, na área sexual. Tinha mulheres e mulheres. Bebeu vinho. Fez açude, grandes plantações. E ele está nos orientando a uma coisa: tudo na vida ganha significado quando você tem conhecimento de propósito. Porque senão você vai viver e não vai encontrar significado nada daquilo que você faz. Eu e você vamos ganhar significado naquilo que fazemos quando entendemos a presença e o auxílio do Espírito sobre nós, que nós temos um Deus e que tudo que nós fazemos, nós glorificamos a Ele. Então o meu trabalho glorifica a Ele, porque dentro do meu trabalho eu continuo exercendo o propósito e eu não perco a visão do propósito. Eu posso investir, mas não perder a capacidade de estar nele, e aí ganha significado, porque eu não perco a prioridade dele na minha vida. As pessoas são roubadas porque perdem a prioridade. Porque todos nós fomos gerados com um propósito. Todos nós fomos gerados com um propósito. Sansão, Juízes, o quê? Capítulo 13. Narra a história de Sansão. Vocês estão aí? O que geralmente a gente vê de pessoas que foram geradas para um propósito? Isabel gerou João Batista, era estéril. A mãe de Sansão, uma vez até choquei uma pessoa, que eu falei que a mãe de Sansão tinha um útero podre. Uma expressão, assim, não podia gerar, nunca ia gerar. Mas Deus faz algo sobrenatural e dentro daquele útero incapacitado se gera um propósito. Sansão, ele tem uma palavra sobre a sua vida. Ele vai ser gerado e ele vai começar a livrar Israel das mãos dos filisteus. Quando nós somos gerados, Deus está olhando para nós coisas tremendas que por muitas vezes o inferno quer destruir, anular e levar você a distrações. E se você não tiver cuidado, você vai se envolver com tantas coisas que você vai perder a capacidade de ver verdadeiramente aquilo que foi estabelecido sobre a sua vida. Sansão, ele foi consagrado, e ele foi consagrado no ventre, nasceu com um propósito, só que foi envolvido por circunstância. A sua área emocional, a sua mente envolvida com um aspecto relacional e outras coisas. Ele foi abandonando a visão. O que aconteceu com Sansão? É o que o inferno quer que cada um das pessoas vivam. Primeiro, percam a visão do propósito.
Quando aquele homem foi preso, a primeira coisa que os seus opressores fizeram, hein, gente? O que eles fizeram? Vocês estão aí? O que eles fizeram? Ah, bom. Pô, pelo menos Antônio me salvou. Arrancaram o seu globo ocular. A maior estratégia do inferno é anular, que você perca a visão daquilo que você tem. Você tem força dos céus, você tem graça de Deus, você tem vida de Deus. O inferno quer distrair ao ponto que você se envolva, e ele quer que você perca a visão do chamado e do propósito sobre a sua vida. Só que ele não se satisfaz nisso, ele leva você a viver em prisões. Pessoas têm vivido em prisões. Quando nós falamos que nós queremos que as pessoas conheçam a Deus, porque conhecendo a Deus vai sendo restaurada a sua identidade, e elas vão compreendendo e vão sendo libertas. Mas o inferno quer aprisionar. E você às vezes fica preso. E principalmente, amarraram ele no engenho. E a sua vida foi cego, preso, e andando em círculos. Como vemos pessoas com tanto potencial não chegando a lugar nenhum. Quantas pessoas foram ceifadas porque se distraíram e perderam a visão daquilo que tinha de melhor dentro delas. O inferno quer ferir a mente das pessoas, quer trazer um sentimento de desvalor. Sansão perdeu a capacidade, queridos, de enxergar. Mas você pode glorificar a um Deus de recomeço, e a obra da cruz é a obra de libertação, e a obra que mais nos dá a oportunidade de recomeçar. Você vai ler o texto e a Bíblia fala que o seu cabelo começou a crescer novamente. Escute, você que está aqui, que não tem exercido o seu propósito, porque tem sentimentos errados dentro de você. A obra da cruz, a obra daquilo que nós estamos rememorando hoje, ela é uma obra de recomeço e de libertação, e ela te dá a oportunidade de exercer coisas grandes e abençoadoras na sua vida. Ele está falando: eu sou aquele que posso te dar o recomeço. Sim, não abandone. Há propósito ainda, há um propósito na sua vida que eu não desprezei e nem terminou. O grande desafio é as pessoas descobrirem novamente o seu propósito. Porque quando você fala de propósito, todos nós, tem propósito, mas agora você se vê dentro do propósito. Você consegue se enxergar novamente realizando coisas talentosas que estão em você. Você consegue abrir mão da sua própria vontade, porque quando você exerce propósito, você precisa entender propósito divino e propósito meu. Propósitos divinos e propósitos individuais. Os projetos pessoais, eles geralmente geram conforto, qualidade de vida, bem-estar. Está relacionado ao meu prazer. Mas quando nós estamos falando hoje aqui, nós estamos falando de um propósito divino, de uns projetos divinos. E os projetos divinos, eles olham para nós, eles passam por nós, e eles não terminam em nós.
mas é a forma de sabermos abençoar, porque o reino é estabelecido na capacidade de servir. Os meus talentos, os meus dons, aquilo que Deus me deu, não é glorificação pessoal, não é exaltação nem benefício pessoal. Projetos divinos são para servir um ao outro, edificar o corpo e a expansão do reino de Deus. Esses são os projetos divinos. E as pessoas às vezes elas não conseguem identificar. Tem coisas que você faz naturalmente, que você se destaca dos outros, que estão aí, que você pode abençoar a vida das pessoas. O Senhor, Ele estabelece dentro de nós tanto o querer como realizar. E o que nós pedimos nesta manhã é que o querer venha novamente ser restaurado dentro da nossa mente, para que a gente não viva indiferente. A indiferença é uma coisa que nós precisamos anular, quebrar, destruir. Nós temos algo trabalhando nesse final de ano e projetado para que as pessoas encontrem propósito, ou naquilo que podem servir. Nós estamos falando sobre conhecer a Deus, encontrar liberdade, encontrar propósito e fazer diferença. Quando nós ministramos libertação, é porque a obra de libertação, ela tira toda a paralisia e ela traz o propósito para fora. Quanto mais liberto, mais produtivo. Quanto mais liberto, mais sendo usado. E quando nós falamos o GPS, né? Que é um aspecto que nós queremos trabalhar com cada um de você, cada um de nós tem que entender isso. Gerando o propósito santo. Ninguém vai desejar, ou vai deslumbrar, ou vai viver aquilo que não conhece. Quando nós, como igreja, como a revelação dos céus é que realmente a sua mente se abra para aquilo que Deus estabeleceu para você, e você encontre. Porque o GPS são placas que apontam um destino, queridos. O GPS aqui, que nós estamos falando, gerando o propósito santo, são instrumentalidades de Deus para te indicar direção e um destino. Você precisa ir. Então nós precisamos gerar isso todos os dias. Nós apontamos para que seja despertado o melhor na sua vida. Há coisas sobrenaturais sobre nós que viveremos por você despertar no seu coração, a partir desse tempo, o desejo de servir. Nós precisamos buscar a liberdade do Espírito, a libertação da nossa mente, libertar-nos do egoísmo, de vivermos uma vida voltada só para o nosso umbigo. Eu e você, queridos, precisamos ajudar outros a descobrir propósito. Quantos creem que tem coisas boas dentro de você que podem ser bênção para a vida das pessoas? Então, querido, na semana que vem você vai continuar entendendo que essas coisas boas podem fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes nós fazemos diferença com coisas simples, mas que tocam o coração das pessoas. Todos nós somos capazes de abençoar de alguma forma. Todos nós somos capazes de expressar coisas boas que existem, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos o DNA dos céus, e a igreja é um instrumento abençoador para que você e eu sejamos bênção. O Evangelho do Senhor Jesus é muito mais do que salvação. Posso ouvir um amém?
O Evangelho do Senhor Jesus é muito mais do que simplesmente a minha salvação. Ele veio para gerar vida, abençoar. E eu e você somos o instrumento para que isso aconteça. A igreja tem uma missão. Quanto mais conhecermos Deus, mais libertos seremos. Quanto mais libertos formos, mais potencial virá para fora. E faremos a diferença na vida das pessoas. Quantos querem fazer diferença? Quantos querem fazer diferença nesse tempo? Fique em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Quantas coisas nós vimos, queridos. Eu tenho 56 anos, eu fui criado, nós fomos criados na igreja. Nós fomos missionários no Nordeste. E hoje vemos pessoas que chegaram na igreja toda destruída, arrebentada. Eu me lembro de um rapaz que nós trabalhamos. Ninguém dava nada por aquele rapaz. Pense, a gente subiu e a gente estava orando no monte. E Deus falou sobre a vida dele. E aí precisava de muita fé para profetizar o que ele falou. É muito fácil, às vezes, profetizar pelo aquilo que a gente está vendo. Mas foi difícil entender aquela palavra para um rapaz tão arrebentado, tão destruído e tão, pelos nossos olhos, cheios de incapacidade. Passado alguns anos, a gente recebe o telefonema. Pastor, falei, fala. Nordestino, está conhecendo a voz de sua ovelha? Não. Eu falei assim, não. E aí ele falou o nome dele. Só estou ligando para lhe dizer que a palavra se cumpriu. Subiu a igreja, pastoreamento da igreja Videira, no Rio Grande do Norte. Coisas tremendas estão sobre a sua vida. Quando Jesus olhou para Gideão, Gideão falou assim: eu sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre. Queridos, propósito não está estabelecido pela sua condição. Propósito está estabelecido pela sua disposição de entender que há uma palavra nos céus sobre nós. Levante as suas mãos e ore ao Espírito. Reativa, Senhor, pela obra do Espírito Santo, um avivamento sobre nós. Tira essa indiferença, Senhor Deus, que tem se abatido sobre a sociedade e que tem atingido a igreja. Nós viveremos para que a Tua palavra seja proclamada, para que a missão da igreja seja estabelecida. Nós cremos que propósitos estão sendo restaurados nesse tempo, Senhor. Nesse tempo, propósitos vão vir para fora, talentos, Senhor, dons, Senhor, desejo de servir, capacidade de olhar, Senhor Deus, e Senhor, mergulhar no amor pelo próximo, Pai. Seja exaltado, Senhor. Enche o coração. Ora com você agora, faz a sua oração nesta manhã, faz a sua oração, você que está em casa, você que está me assistindo, dá um propósito sobre a sua vida, querido. Você que está na sua casa aí, Deus te chama esta manhã a reativar os propósitos parados que foram anulados pelo engano, por sentimentos errados, por mentiras de Satanás, por deixar a mente se ofender.
Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado pela oportunidade. Agora eu queria que você agradecesse a Deus, porque Ele te dá a oportunidade. Seja grato ao Senhor. Quantos são gratos ao Senhor? Então faça a sua oração agora de gratidão. Eu te agradeço, Senhor, porque está a tua grandeza e soberania. Na tua grandeza e na tua soberania, Senhor Deus, tu escolheu, ó Pai, depender da igreja, depender de mim, Senhor, depender de cada um de nós, para que o propósito das pessoas fossem despertados, para que o melhor da vida das pessoas viesse, para que as pessoas encontrassem liberdade, para que as pessoas te conhecessem. Pai, nós louvamos a Ti, Deus, nós louvamos a Ti, nós te agradecemos pela oportunidade, porque sabemos, Senhor, que o reino de Deus, Ele é transformador, e nós te louvamos porque vidas têm sido transformadas. Pessoas, Senhor, amarguradas, destruídas, hoje estão erguidas, Senhor, e podem ser bênçãos. Nós te louvamos, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. Seja engrandecido o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Amém.